Bom dia, Pedro. Tudo bom? A gente já está gravando já. Bom dia. Obrigada por você ter acordado super cedo aí para conversar. Que horas são aí na Califórnia? 7 horas. 7 horas, bem cedinho, aqui já é quase a hora do almoço. Bom, não vou fazer muito suspense. Quem estiver assistindo talvez perceba aí pelos sobrenomes. O Pedro é meu irmão e ele é o segundo entrevistado dessa série de conversas que eu comecei a fazer. A primeira conversa foi com o Leonardo Mack, que já está no ar aí, né? E lá no começo dessa primeira conversa eu explico um pouco os motivos de eu iniciar essas entrevistas, o que me motivou a fazer essas conversas com os alunos da FEEC. Então eu deixo o convite para quem quiser entender um pouco melhor as motivações, assistir essa primeira entrevista. Eu estou recebendo alguns feedbacks bem interessantes dos alunos, então quem quiser também entrar em contato comigo, dar até sugestões de outras conversas, fiquem à vontade, ou de temas a serem discutidos, também podem ficar à vontade de entrar em contato comigo. E nessa primeira leva de conversas, eu estou escolhendo pessoas próximas a mim, e não podia deixar de conversar com meu irmão caçula. Bom, Pedro, eu vou começar falando um pouco do seu currículo, como eu pretendo fazer com todos aqueles que eu vou estar conversando, tá? Então, você, assim como eu, né, começou nessa trajetória aí no colégio técnico, né, no Cutuca, aos 15 anos, né, e você fez o curso técnico em eletrônica. Depois você entrou na FEEC em 2004, se formou no final de 2008, com um certificado de estudos em eletrônica, microeletrônica e optoeletrônica, né, que foi até um fato que eu desconhecia, não lembrava ou não sabia que você tinha conseguido o certificado de estudos nessa área. O que já mostra, desde aquela época, um pouco o seu foco, né? Uhum. Depois disso, você foi engenheiro de projetos na Design House Idea. E aí, conta pra gente, eu acho legal se a gente for mesclando um pouco, falando do seu currículo e já definindo algumas coisas para quem talvez ainda está no início do curso ou quem não conhece muito essa terminologia, né? Por que em eletrônica a gente usa esse termo design house? O que é uma design house em eletrônica, no mundo dos projetos? Acho que o termo design house ele está um pouco atrelado ao conceito de fabless, que são casas de design ou empresas que trabalham com o design, mas não têm as facilidades de fabricação. Então, basicamente, acho que não teria termo melhor do que esse. Então, a Intel, por exemplo, é um exemplo de uma empresa que não é fabless. Eles têm a fábrica por trás dos seus projetos. As fabless e as design houses são empresas que trabalham apenas com o projeto em si. E a IDEA, ela é uma design house brasileira, né? Brasileira, formada aí na Unicamp. Uma empresa filha da Unicamp, né? Isso. Legal. E, bom, então você, logo que se formou, já foi trabalhar numa design house e, mais ou menos aí nesse mesmo período, você participou de um treinamento de 6 meses do programa brasileiro do governo chamado CI Brasil. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre esse programa. Queria que você falasse um pouco o que ele foi, o que ele tem sido, né? Enfim. Em 2010, você foi estagiário num centro de pesquisas belga, bastante famoso nessa área de eletrônica também, que é o chamado o IMEC, né? E depois desse estágio, você voltou para lá, né? Depois de um tempo, você fez seu mestrado, né? Você defendeu seu mestrado nesse período? Eu passei Foi um isso, ano no né? Brasil em 2011 defendendo mestrado e retornei então para o doutorado lá no IMEC.
Legal. O mestrado você fez aqui na FEC, certo? Uhum. E depois você foi fazer o doutorado de novo lá no IMEC. Você passou ao todo 4 anos lá, né? Defendeu seu doutorado no final de 2016, se eu me recordo bem. Uhum. E aí, o seu trabalho de doutorado envolveu projetos com tecnologia 28 nanômetros CMOS. E aí eu queria que você já puxasse um gancho disso também. Por que quando a gente fala em projeto de microeletrônica, sempre aparece a questão da dimensão? Então, o que significa você ter feito um projeto nas dimensões 28 nanômetros CMOS, né? Então, conta um pouco para o pessoal o que significa essas questões. A evolução da tecnologia em microeletrônica significa, ou está atrelado diretamente, a diminuição do tamanho, no caso do canal, para quem já estudou como que é feito um transistor MOS, tem um comprimento de canal que, no caso, 28 nanômetros, naquela época tinha uma correlação direta com o comprimento do canal. Hoje em dia, essa correlação não é mais tão clara, mas basicamente esse número ele vai dando uma ideia de como a tecnologia evolui. Então, naquela época, os transistores, a tecnologia mais avançada que existia, planar ainda, era 28 nanômetros. Hoje a gente já está chegando, já existem hoje protótipos em 5 nanômetros, e aí não temos mais transistores planares, são transistores FinFET, que é uma forma diferente de construir os transistores. E agora o próximo passo vai ser, então, uma estrutura que chama Gate-All-Around, que é uma forma ainda novamente diferente de construir o transistor, mas tudo isso permitindo que o tamanho de cada dispositivo se torne cada vez menor, permitindo que você coloque mais transistores na mesma área, que é isso que tem uma correlação direta com a sua capacidade de processamento, diminuição da potência consumida por operação, né? Você não só quer que seu processador seja capaz de fazer mais operações por segundo, mas que ele também consuma menos energia por operação. Então, isso está diretamente atrelado ao tamanho do dispositivo, e a tecnologia, a evolução dela representa justamente isso. É muito interessante porque 2016 não faz tanto tempo assim, né? E pelo que você falou, a coisa já andou bastante, já evoluiu bastante, né? Bacana. Bom, aí depois que você terminou seu doutorado, você retornou para o Brasil, né? Depois a gente comenta um pouco aí sobre seu retorno ao Brasil. Mas já em 2017, você estava saindo do país de novo, indo lá para a University College Dublin, né? Já como um senior researcher, né? E hoje você mora em San Diego, na Califórnia, trabalhando na empresa IQ Analog, trabalhando aí com conversores de dados de alta velocidade, a DDA, né? Então, para quem ainda não reconhece essas siglas muito comuns na engenharia, né? Conversores analógico-digitais e digitais analógicos, né? E uma coisa interessante da sua carreira também é que eu acho que eu posso dizer que você tem um pé mais no mundo analógico do que digital, assim, posso afirmar isso? O que eu julgo um negócio muito interessante, porque eu tenho outros colegas, né, que trabalham com microeletrônica, etc., mas sempre no mundo digital. O mundo analógico, ele é mais raro? Tem menos profissionais capacitados para essa área? Como que você enxerga isso? Tem menos, bem menos, na verdade. E a minha área é analógico e RF, então, basicamente, o digital ele tem a sua grande vantagem de ser uma... né, se você for pensar no contexto dos ASICs, no contexto são tantas aplicações que são atendidas pelo projeto digital que ela acaba incorporando muita gente. É muita coisa que você consegue fazer com o projeto digital
sem ter que se preocupar com essa interface com o mundo analógico. Na verdade, a interface com o mundo analógico, que é dada através dos conversores AD e DA, e também dos front-ends RF, né, quando você está pensando num transceptor, num transmissor ou receptor, né, que você precisa de um front-end em radiofrequência. Isso são muitas vezes encarados como blocos que vão estar disponíveis ali na sua FPGA, talvez, mas esses blocos em si, eles demandam um projeto muito minucioso, muito cuidadoso, porque quando a gente pensa nos padrões de comunicação, por exemplo, hoje a gente já tem o 5G, a taxa de comunicação que se espera dessas tecnologias tem uma demanda, acabam tendo demandas de performance extremamente difíceis de ser atingidas pelos próprios conversores analógico-digital e digital-analógico e pelos front-ends de RF. Então, acabam sendo empresas muito especializadas que trabalham com esses blocos e a grande maioria do mercado, então, está trabalhando então, com o projeto digital, encarando esses blocos como, né, como dado, como parte do sistema. Você acabou comentando aí algumas siglas que eu gostaria de pedir para você ajudar a definir, porque assim a gente já aproveita e vai ensinando coisas, né? O que é um ASIC? O ASIC o termo é Application Specific Integrated Circuit, que é como o nome diz, é um circuito integrado de aplicação específica. Uma forma muito difundida, eu acho, de implementar circuitos integrados digitais são através de FPGAs, que são circuitos integrados, que tem uma flexibilidade tão grande porque te permite sintetizar qualquer lógica dentro desses componentes. Tem bloquinhos pré-construídos, né? E você vai combinando, né? Exato. Só que você acaba pagando um preço por isso, porque ele consome mais energia, porque você tem um sistema que tem que funcionar para todos. Ele é muito maior e muito mais caro também. Então, em muitas aplicações, acaba se tornando mais interessante financeiramente e consumir menos potência, etc. Você fazer um chip, então, que vai ser feito para aquela aplicação específica, que não é programável, ele atende apenas aquela aplicação, mas, de novo, é mais barato, porque consome menos área, consome menos potência. Então, esses são os circuitos integrados de aplicação. O projeto é mais caro, mas uma vez pronto, ele se paga, né? Exato. Legal. E uma coisa que você não comenta no seu currículo, mas que eu gostaria de trazer um pouco aqui para a conversa, porque inclusive é algo que acontece com frequência, né, na vida como docente aí, nós sermos consultados por alunos que às vezes estão querendo mudar de curso. Então, às vezes eles vêm perguntar para a gente, professora, eu tô com essa angústia, tal, não sei o quê. E para mim, eu sempre fico pensando assim, né? Poxa, mudar de curso é uma escolha que deve ser muito difícil para alguém, porque muitos deles, né, passaram por todo o vestibular, a família ficou feliz que eles finalmente entraram numa universidade, às vezes teve todo o processo de mudar para a cidade, entrar numa república, etc, etc. Então, para a pessoa chegar no ponto assim de cogitar mudar de curso é porque deve estar causando algum sofrimento nela, né? Senão ela não ia nem tá considerando isso. E você não fala esse pequeno desvio que aconteceu aqui em algum momento da sua trajetória, porque, na verdade, você não saiu do colégio técnico e veio para engenharia elétrica. Você teve um passeio aí pela engenharia ambiental na USP São Carlos, né? Na USP, né? Então, queria que você contasse um pouco sobre esse movimento. Como é que foi para você? E se você acha que no final deu tudo certo, como é que funciona isso?
De fato, é interessante isso, porque eu saí do Cutuca, adorei fazer o curso técnico, mas aí no ano que eu estava fazendo cursinho, eu, eu sabia que eu adorava tecnologia. E por um momento até achei que queria fazer biologia, não sei se você se lembra disso, né? Mas aí então eu ouvi dizer que né, surgiu a notícia de que a USP São Carlos estava abrindo um curso de engenharia ambiental. E eu, por gostar muito de tecnologia, acreditar que grandes coisas podem ser obtidas através da tecnologia, no caso de você fazer fiscalização, você dá um instrumento na mão de um fiscal que vai permitir detectar se tal efluente está violando a regulamentação, etc. e tal. Eu acho isso poderosíssimo, né? Então, e acreditei que a engenharia ambiental seria esse caminho, achando que a gente estaria indo, dentro do curso, estaria para uma viés de tecnologia, etc. e tal. E aí o que eu descobri, na verdade, é que era um curso muito mais voltado ao tratamento de efluentes, à mitigação de impacto, e o que não combinava muito com a minha ideia do que eu gostaria de fazer, com a ideia que eu tinha de um engenheiro ambiental. E o interessante disso, o que vem depois, é que, né, descobri que a engenharia ambiental não era o curso que ia me oferecer aquilo que eu esperava. Tive angústia, assim, de passar por todo esse processo né, e aí, o que eu faço agora? Prestar o vestibular de novo? E a engenharia elétrica, ela naquele momento, não só eu já sabia que era... Bom, eu sabia que eu gostava de eletrônica, né, gostei de fazer o curso técnico em eletrônica, mas mesmo se eu não tivesse essa exposição ao técnico em eletrônica, a engenharia elétrica é um curso que a gente sabe, que se fala abertamente, né? Que é um curso que te abre um leque enorme de possibilidades depois que você se forma. Em diferentes áreas também, né? Sim, então, mesmo que eu não tivesse tido essa exposição ao curso técnico em eletrônica, eu sabia que dentro da engenharia elétrica eu teria essa flexibilidade caso, né, dado que eu estava procurando um lugar que fosse assim, tá, eu sei que eu não gosto disso, não quero seguir esse caminho, mas para onde eu vou, então? E o que aconteceu ao longo da minha graduação, então, foi explorar esse gosto que eu tinha dentro de eletrônica, e a engenharia elétrica da Unicamp me permitiu isso plenamente, e esse foi a trajetória nesse momento. E no final, você acabou fazendo uma iniciação científica com um tema meio ambiental, né? Conta um pouco essa história aí. Então, e aí, então, chegando na Unicamp, logo no primeiro semestre, eu acho que foi no segundo mês, eu tinha recém começado o curso, peguei um jornalzinho da Unicamp, que por sinal eu não sei se todos os alunos têm esse hábito, mas eu já encontrei artigos interessantíssimos no jornal da Unicamp. E, né, voltando da engenharia ambiental, encontro um artigo falando de um laboratório na química que estava desenvolvendo um equipamento baseado em fibra ótica para medir traço, e traço significa concentrações muito pequenas, de xileno e tolueno em água de lençol freático. Então, basicamente, significava fazer um furo no chão, enfiar uma fibra ótica lá e através de medidas óticas, conseguir detectar traço de xileno e tolueno, que são poluentes bastante nocivos, né? Bastante nocivos, E eu achei aquilo sensacional. E logo então, no começo da minha graduação, já comecei a fazer uma iniciação científica na química, nesse laboratório de química ambiental. Conta um pouquinho, assim, antes de você continuar, como é que foi? Você bateu lá na porta do professor e tal? Como é que foi?
Foi, e isso é engraçado da Unicamp, né, que é tão único na Unicamp. Por ser uma universidade onde cada um dos institutos acaba sendo um instituto de excelência também, ao bater na porta desse grupo de pesquisa e falar com esse professor, falando, ó, eu venho da engenharia elétrica, achei muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo, será que teria algum interesse vocês teriam um interesse na minha ajuda? E foi um casamento perfeito, porque eles basicamente precisavam, era o que faltava para eles, alguém que tivesse um conhecimento em eletrônica para permitir que eles implementassem coisas que eles não tinham, porque eles tinham essa limitação, né? Eles entendiam muito bem da química, mas na hora de colocar um microprocessador lá, um PIC, um microcontrolador que seja, colocar um display de cristal líquido e fazer com que aquilo de fato tomasse a forma de um instrumento, aquilo faltava para eles e foi isso que eu trouxe, né? Legal, Então, bacana. foi um casamento muito legal e que os alunos da Unicamp, alunos da engenharia elétrica, vão encontrar espaço certamente em qualquer instituto. Por incrível que pareça. E durante essa iniciação, você precisou de ajuda também de professores da elétrica ou você foi se virando sozinho? Como é que foi? Por eu ter feito técnico, não foi o caso. Então, Tá. o que eu precisava, basicamente, de novo, né, a minha iniciação científica na química foram os 3 primeiros anos da minha graduação, Você ficou durante 3 anos na iniciação científica? Sim, foram os 2 últimos da graduação, os 2 últimos anos da graduação que eu voltei, então, para elétrica para fazer iniciação científica, então, nessa área que eu estava me especializando, na área de microeletrônica. E aí fui para o laboratório do professor Carlos Reis, que era um dos professores que trabalhava, então, com microeletrônica analógica. Então, eu tive esse passeio também pelo Instituto de Química que durou 3 anos e foi super legal. Foi super produtivo e só depois, então, eu voltei para elétrica. Mas nesses 3 anos, não, com o que eu estava aprendendo na elétrica, o que eu já trazia do técnico eletrônica, né, era suficiente. Legal, bacana. E falando um pouco sobre atividades fora do próprio curso, né? Que outro tipo de atividade extracurricular você se envolveu que você julgou que foi valioso, assim, para sua formação? Bom, no meu terceiro ano, basicamente, eu estive muito envolvido com o centro acadêmico. Foi o ano da greve do José Serra, na época que o José Serra era o governador de São Paulo. Existiu uma greve que durou meses em torno da autonomia das universidades públicas. O centro acadêmico da elétrica foi um dos primeiros centros acadêmicos a aderir à greve, coisa que era... E nós mobilizamos a elétrica para que também aderisse à greve, o que era algo que não tinha precedente, né? Porque a engenharia elétrica geralmente é um dos... Então, estive bastante envolvido com o centro acadêmico, também participei, fiz programa na Rádio Muda, na época que ainda tinha Rádio Muda, por 3 anos também. Então, foram anos... Era de madrugada, não era? Foram anos muito ativos, assim, mas nada porque eu estivesse preocupado em fazer o máximo que podia. Era algo que, basicamente, acho que os alunos conseguem ver bem isso dentro da Unicamp, não estou falando nada de novo, mas por ser um ambiente tão plural, tão multidisciplinar, te permite estar em contato com coisas muito diferentes. Outra coisa que é interessantíssima na elétrica, que às vezes eu vejo o pessoal às vezes não fazer um uso tão interessante, é usar as eletivas para fazer disciplinas em outros institutos mesmo, sabe? Então, fiz disciplina no UFIS, fiz disciplina no IEL. Antigamente existia essa questão de queimar a eletiva com proficiência em línguas. Existiu
uma tentativa de tentar barrar isso, não sei como que está hoje, mas é uma oportunidade muito legal que às vezes pode se perder de aproveitar essa característica tão única da Unicamp, né? Mas por que você julga que isso é importante? Assim, você julga que a sua experiência no centro acadêmico, essas suas incursões aí pelo restante da universidade, elas te formaram um engenheiro melhor? Assim, se sim, por quê? Assim? Eu não digo um engenheiro melhor, mas na minha formação pessoal eu acho que foi chave. E a gente dentro da engenharia elétrica, se você não levantar a cabeça e olhar para o que tem em volta, você consegue tranquilamente passar 5 anos fechado num mundo que é um mundo de, né, muitas aulas, muitos créditos, muitas provas. É um curso bastante pesado, né? Os alunos sabem muito bem disso. Então, eu acho que é preciso existir esse esforço, sim, de levantar a cabeça e aproveitar. E não é no se esforçar para, é se expor e aproveitar, porque o que a Unicamp proporciona é essa oportunidade, sabe? Legal, bacana. Bom, aí acho que eu vou já começar a migrar um pouco mais para a sua vida profissional mesmo, né? Então, começando ali pela IDEA, como é que foi a experiência de trabalhar? Porque é muito interessante que eu vejo uma mudança de mercado profissional, por exemplo, da época que eu me formei, em 2001, já para a sua época, né? Teve um período da sua graduação que eu estava fora do país, então tem algumas coisas que eu não lembro como é que foi, com muito detalhe, né? Mas eu sei dizer, por exemplo, em relação à minha época a hoje, e talvez gostaria de posicionar isso no tempo com a sua época também, né? Porque quando a gente se formava, lá em 2001, qual que era o cenário, né? Então, em termos de Brasil, era um cenário favorável para a área de engenharia, porque estava acontecendo, tinha acabado de acontecer a privatização das telecomunicações, etc. Várias empresas estavam vindo se basear no Brasil, então tinha aqui em Campinas, né, a Nortel chegando, empresa de telecomunicações canadense, tinha a Lucent, que hoje fica no prédio da Samsung, tinha a Motorola, que foi para Jaguariúna, uma série de empresas chegando. Eu lembro que aqueles murais, né, não é... sim, já tinha internet e tal, mas não tinha, por exemplo, LinkedIn, né, a maneira como as oportunidades de estágio chegavam era basicamente ou por meio de grandes eventos feitos na universidade ou por meio de coisas afixadas nos murais mesmo. Então, eu lembro da cena dos murais caindo papéis assim de ofertas de estágio, etc. E consultoria também, acho que isso até hoje é forte na elétrica, né? Mas basicamente o caminho era ir trabalhar na indústria, né? Ou na academia, esse caminho sempre existiu, né? Você já engatilhar um mestrado e ir para a área de pesquisa. Hoje em dia, eu já percebo outros caminhos. Um caminho que eu percebo muito claro é esse das pequenas empresas, é o caminho do empreendedorismo quase, né? Então, ou os próprios alunos já consideram realmente, eu já vejo, às vezes, até alunos que vêm conversar comigo sobre ideias de projeto. Eu percebo que hoje na Unicamp existe um ecossistema de empreendedorismo que já não diria nem que é nascente. Nascente seria lá na época do meu doutorado. Acho que agora ele já está realmente, já está engrenado e a coisa está acontecendo, né? Então, eu percebo que os alunos já enxergam esse caminho do empreender como um caminho muito viável. Outro caminho, que eu vejo muitos alunos já fazendo estágio em startups ou pequenas empresas filhas da própria Unicamp, por exemplo, né? Além dos outros tradicionais, vamos dizer assim, né? E como que foi essa sua experiência de trabalhar numa pequena empresa filha da Unicamp, assim? O que você aprendeu? Você julga que isso te trouxe alguma experiência profissional diferenciada, assim, que você gostaria de destacar?
Eu acho ótimo, eu acho uma experiência ótima. Principalmente quando você está nessa fase em que você está saindo, recém-saído da universidade, a pequena empresa, ela te permite que você tenha uma visibilidade maior de qual que é um negócio e uma participação maior também. Te permite participar de decisões chaves. Você sendo apenas um estagiário, talvez, ou alguém que recém foi contratado, você acaba tendo uma relevância muito maior do que se você fosse apenas uma pequena engrenagem numa máquina gigantesca, né? Então, isso para mim foi uma oportunidade de aprendizado enorme. E foi muito legal trabalhar na IDEA. Também tá num contexto de pessoas como eu, na mesma faixa etária, super empolgado. Jovem, né? Uma empresa jovem. Esse sentimento de que o que a gente está fazendo ali pode ter um impacto grande. Isso daí foi o meu combustível, assim, ao longo dos 2 anos que eu nesses 2 anos depois da minha formatura. Não foi 2 anos depois da minha formatura. Basicamente, eu estagiei lá por 1 ano e trabalhei 1 ano depois de formado. Entendi. Então, foi sensacional. Eu não sei como que isso está acontecendo hoje, como que os alunos são expostos a isso hoje em dia, mas no meu caso foi a partir de contato mesmo, Bom, acho que por estar inserido nesse contexto de microeletrônica, fazendo as disciplinas do certificado de estudos e tudo mais, eu acabei conhecendo pessoas, mas é isso, você perseguindo, puxando aquela linha de algo que você gosta, sempre vem mais, né? Sempre você... Então, acho que é dar chance para sorte, né? Você encontra naquele tecido enorme, você encontra aquela linha que você gosta, você começa a puxar ela, né? Acho que é esse o caminho. E honestamente, nunca tive um plano que fosse muito mais... Acho que o plano mais longínquo que eu tive foi quando eu iniciei o doutorado e sabia que ia ter ali 4 anos e meio, porque de resto ou a graduação, né? Agora entrei por um projeto de 5 anos. Porque fora isso, sempre foi assim, diante de tantas portas, abro aquela que me parece ser mais interessante e dali e continua andando, porque portas vão se abrindo e você vai tomando suas decisões. Mas acho que é por aí, se responde sua pergunta. Não, com certeza. Aí, não ficou muito claro para mim, mas foi nesse período que você foi fazer o curso lá no Sul, né? Foi. E aí conta o que era esse programa, o que se fazia nesse programa, por que esse programa existiu, qual que era a ideia por trás dele, valeu a pena, não valeu a pena, o que você viu de interessante, o que você não viu, assim, acho que queria pedir para você ser bem honesta, assim. O que era o programa para início de conversa? Eu só tenho coisas boas a dizer sobre o programa, na verdade, né? O programa CI Brasil, e antes mesmo do programa CI Brasil, existia uma iniciativa chamada Brasil IP, que estava dentro das universidades, né? Ou pelo menos encabeçado pelas universidades. E isso é antes, né? Sem colocar partidos nessa história, mas vem antes, inclusive, do governo PT, porque todo mundo fala, né, da relevância que o governo PT teve, e isso é verdade. Mas eram boas ideias que já vinham de muito tempo. Que já vinham certo? de antes. E qual que era a ideia? A balança comercial, ela se torna extremamente deficitária por causa do quê? De um volume enorme que a gente gasta com tecnologia. E o valor agregado em microeletrônica, ele é muito alto. Se você pensar o valor que você paga por um processador, e o número de processadores que existem no mercado, né? Então, se são componentes de valor agregado muito alto e que você está comprando num volume enorme, é claro que a balança comercial sofre com isso. E aí... Deixa eu só fazer um parênteses rápido aqui, que eu estava até ouvindo no rádio ontem,
que no momento a gente está vivendo uma escassez de semicondutores no mundo, né? E que isso obviamente está tornando tudo mais caro, e todo o impacto econômico que vai ser para o Brasil pelo fato de não ter uma indústria bem desenvolvida nessa área. Mas desculpa te cortar. Eu acho que esse aspecto não teria como. Eu não vejo um país hoje que esteja de fato blindado a Sim, esse impacto sim, econômico. verdade. Todos sofrerão. Mas então o ponto era, temos que investir em microeletrônica. A gente tem que ser um país que consome menos e produz mais. Uhum. Ou produz mais do que produz hoje. Então, existe um esforço e os governos PT foram muito importantes nisso, porque o investimento foi claro, sem defender partidos, né? Mas o governo, o programa CI Brasil, ele de fato tomou proporções incríveis de 2004 até 2014, vou dizer. E existiu a criação do Ceitec, que era uma fábrica de semicondutores. É claro que muitas coisas, hoje olhando para trás, a gente poderia ver implementações melhores de coisas que foram feitas. Mas foram iniciativas que eu julgo ser inéditas, que tiveram uma relevância muito grande na formação de pessoas capacitadas a trabalhar em microeletrônica. Eu sou um resultado disso, eu fiz esse programa CI Brasil. Na verdade, né, eu já vinha com a minha formação em microeletrônica. O programa CI Brasil, esses 8 meses que eu morei em Porto Alegre fazendo o curso lá, foram, na verdade, um banho de ferramenta, porque é um curso que era financiado pelo governo, mas administrado... Era o governo federal que financiava. E aí pagava o quê? A hospedagem de vocês? Pagava os cursos? A gente recebia uma bolsa, não era uma bolsa de doutorado, mas em valor era equivalente a uma bolsa de doutorado. Tá. E aí tem participação de empresa, né? A Cadence, né? E é isso que você falou que tem as ferramentas. A Cadence hoje eu não consigo talvez pensar um equivalente, mas a Cadence é a empresa que domina o mercado de ferramenta em design de microeletrônica. Então, só para esclarecer, porque isso é uma coisa que até às vezes eu comento com os meus alunos em aula, que eu acho que é importante, né? O que é uma ferramenta de design? No meu entendimento, aí me corrija se eu estiver enganada, porque esse não é o meu dia a dia. Hoje eu trabalho com computação, não trabalho mais com projeto de eletrônica, né? Já trabalhei em algum momento da minha vida. É a ferramenta que, além de você desenhar o circuito, ela simula, né? E te dá todo um arcabouço, além de até a própria implementação, né? Features que vão guiar, inclusive, a construção do circuito integrado. É mais ou menos isso? Ou... se você pensar um equivalente eu não sei se, né, tipo, um equivalente de uma ferramenta como o Orcad, por exemplo. O Orcad, que inclusive é da Cadence, né? Uhum. Mas, eu não sei se os alunos têm exposição a esse tipo de ferramenta, que é uma ferramenta que você vai chegar lá, você tem os arquivos, os modelos dos transistores, os modelos dos resistores, etc. Você, numa tela de esquemático, você vai colocar esses componentes. E eu estou falando do fluxo analógico aqui, né? O fluxo digital ele é diferente disso. Mas a Cadence também tem as suas ferramentas no fluxo digital. Mas no fluxo analógico significa instanciar os componentes, conectar eles, fazer o desenho em si, que é dimensionar os componentes, etc. e tal, simular eles. Aí uma vez que você simulou eles, e aí tem, né, a simulação ela existem diversos parâmetros que você tem que atender, dá para passar horas falando sobre isso, mas aí você passa por um passo de layout. Layout é então quando você vai fazer
aquele desenho como se você estivesse fazendo o layout da sua PCB, né? Você vai colocar o componente, aí você vai conectar um terminal ao outro com uma trilha, só que aí, né, a ferramenta te fornece essa feature também. Aí tem a feature de você fazer a extração desse layout que você fez. Então, para você saber quais são os parasitas, as capacitâncias parasitárias, as resistências parasitárias, as resistências parasitárias. E você pegar essa netlist, é o termo que se usa, extraída, e você voltar aquilo para sua simulação e checar se aquilo que você fez no layout ainda tem a performance que você gostaria. E aí, então, no último passo, que a ferramenta também faz, é você empacotar isso e mandar para fabricação. Então, a Cadence hoje é uma empresa que está em todos os passos desse fluxo, e ela recebia, então, dinheiro, financiamento, o pagamento do governo federal, para treinar projetistas que se tornavam, sim, muito capazes ou muito bem treinados em usar todo o fluxo e passar por todo o fluxo da ferramenta. E como é que eram selecionadas essas pessoas que participavam? Currículo, basicamente. Currículo. Entendi. Só um comentário aí sobre a Cadence, que daqui a pouco eu já vou até pedir patrocínio para eles. Esses dias eu estava lendo uma notícia que eu julguei bem interessante. A gente está ciente dessa grande guerra fria, entre América do Norte e China, na questão da própria corrida tecnológica e tal. E aí eu ouvi, assim, não sei como se foi as vias de fato e tal, mas que o governo americano ia restringir que as empresas que fazem software de projeto de microeletrônica permitissem que a Ásia, a China, usasse, né? E aí eu falei, caramba, isso é genial, porque assim, esse software genial no sentido assim, que coisa muito simples que pode ser uma grande rasteira realmente, porque esses projetos eles permeiam tanto o projeto de circuitos eletrônicos e microeletrônicos, que realmente, assim, barrar o acesso a essas ferramentas pode ser uma rasteira muito grande nessas indústrias, né, concorrentes. E não só a ferramenta, mas o que já está vigente, né, que é limitar empresas como a Huawei e a tecnologia americana, os chips americanos, os impactos que isso tem. Sim, tem também, né, um aspecto nocivo nisso, porque hoje um dos grandes... A Cadence é uma ferramenta incrível, né, mas também tem um custo altíssimo, então isso acaba sendo um dos grandes desafios, por eles não terem competição e dominarem o mercado, acaba sendo um dos grandes desafios para quem é pequeno, ou pagar as licenças da ferramenta, né? Sim. Então, mas sim, seu ponto tá certíssimo, é uma forma de você dar uma rasteira aí em quem você quiser. Legal. Bom, então eu entendo que esse programa ele investiu pesado, né? Assim, na formação das pessoas e também, de alguma maneira, incentivou empresas nessa área também, né? Bom, aí na sua trajetória aí, você tem essa experiência no IMEC, né? Como que foi isso? Assim, como que foi sair dessa realidade brasileira de projetos que você vivenciava e o que você viu lá fora que a gente pode dizer que isso não existe no Brasil e qual que é o seu ponto de vista? Assim, a gente vai chegar lá ou estamos muito longe disso? O que você teve acesso lá fora que hoje ainda um profissional nessa área no Brasil não teria sequer acesso? Assim, conta um pouco para a gente.
Bom, o ambiente de trabalho, ele é diferente, mas uma coisa isso para mim não foi problema. Eu acho que quem está interessado, quem se coloca nessa posição de ir para um país diferente, para perseguir uma vontade de se capacitar mais, ou de continuar. Minha vontade era de continuar estudando, era isso. Aprendendo mais aquele assunto que eu gosto até hoje. Então, quem se coloca Você nessa. já sabia que você ia fazer doutorado ou nessa época nem imaginava ainda? Não vou dizer que já sabia, já era Mas uma tudo estava ideia. te levando, assim. É, A pergunta um pouco é mais ou menos no seguinte sentido: é possível alcançar a especialização que você tem hoje sem ter feito um doutorado? Porque você fez um caminho interessante que você fez a trilha acadêmica, mas hoje você trabalha na indústria, só que é uma indústria extremamente especializada, né? Então, era um caminho que tinha que acontecer mesmo? essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem que se colocar em questão aí de que país a gente está falando, porque fora do Brasil, não, eu não vou falar fora do Brasil, países como a Bélgica, países como os Estados Unidos, existe uma demanda dentro da indústria por pesquisadores. Tá. Então, existe um espaço dentro da indústria para pesquisadores. Então, eu chegar na posição em que eu estou hoje, eu posso dizer que foi um passo até um pouco. Foi a trajetória que eu tomei foi um passo necessário ter feito doutorado. Uhum. Para chegar onde eu cheguei, é claro que essa trajetória que eu tomei não é a única. Uhum. Você pode basicamente, depois da sua graduação, você ingressar na indústria e você tendo a mesma iniciativa de continuar aprendendo, se especializando e tudo mais, chegar no mesmo ponto. E não consigo nem fazer uma diferenciação de quão rápido você vai chegar, se você vai chegar mais Uhum. rápido ou não vai. Mas existe uma outra rota, sim. Mas isso depende de ter uma indústria aquecida que está sempre demandando pessoas. Então, se você vem de um lado, você é bem-vindo. Se você vem do outro, você também é bem-vindo. Sim. Mas fato é que em posições de inovação, em que você de fato esteja empurrando o estado da arte, é interessante que você venha de uma carreira de pesquisa. Porque você já chega preparado com o tipo de raciocínio que é comum entre as pessoas que estão. Não é só a formação técnica, né? É, porque o doutorado, bem ou mal, o que você se torna um ótimo, um grande conhecedor, um grande especialista num assunto muito pequeno. Então, o que é interessantíssimo também, porque para que você possa ter, de fato, uma contribuição no estado da arte, que é um grande ponto no doutorado, o doutorado é Uhum. importante que você tenha, de fato, uma contribuição no estado da arte, você não consegue fazer isso num contexto amplo. Você tem que Uhum. fechar o seu foco e E se aprofundar. se aprofundar. E naquele tópico bem específico, você sozinho ou como parte de um grupo, sim, você vai ter uma grande chance de empurrar o estado da arte, né? Então, eu acho que essas são características incríveis do doutorado e que torço que todo mundo que passa pelo doutorado tenha essa oportunidade de ter as ferramentas necessárias para desempenhar porque muitas vezes você entra no doutorado e falta ferramentas, mas, de novo, né, eu sou um pouco contra aquele raciocínio, e agora eu não estou falando mais para aluno de graduação, mas falando para os colegas que estão fazendo doutorado, Uhum. a postura de um pouco passiva eu não pude fazer mais porque me faltou ferramenta, eu não pude fazer mais porque meu orientador não me deu um tópico. Eu, né, trazendo um pouco do que foi a minha experiência fora do país, em momento nenhum, eu tive como dado essas coisas também. Fora, também se espera que você seja a pessoa que está
está faltando ferramenta, você acha que você está limitado, tem que partir de você sinalizar aquilo, correr atrás da solução, pensar qual vai ser o seu tópico de doutorado também. Mas é claro que algumas coisas ajudam. Eu, dentro de um centro de pesquisa, eu não poderia simplesmente chegar e pensar, tirar um tópico que não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam focados e interessados em desenvolver. Então, isso acaba, de certa forma, diminuindo o escopo e ajudando com que os alunos encontrem o seu espaço naquele escopo que é menor, né? Eu acho Mas que o que eu acho que você está querendo dizer é que é cobrada uma postura de autodesenvolvimento, é isso, um pouco, sim, assim? com Tá. certeza. E nessa questão da infraestrutura que é dada aí para o pesquisador, uma coisa que eu me recordei aqui agora é que de conversas que a gente teve e o IMEC, né? Ele, segundo eu entendo, o seu doutorado, você era matriculado, na verdade, na Universidade de Bruxelas, certo? O meu doutorado, a parte acadêmica do meu doutorado foi na Universidade de Bruxelas, sim. E segundo eu entendo, o IMEC ele é uma interface entre a academia e a indústria. Então você teve a oportunidade de fazer um doutorado que de alguma maneira era puxado pelo interesse da indústria, mais ou menos isso. O IMEC, ele é uma... E nós temos um paralelo brasileiro, em Campinas, inclusive. Basicamente, é um centro de pesquisa que recebe dinheiro tanto do governo quanto da indústria. Uhum. Por ser um centro de excelência, eles são capazes de elaborar os seus próprios... Eles estão à frente daqueles tópicos de pesquisa em que eles trabalham, por isso eles atraem financiamento do governo e da indústria, e eles permitem, então, que professores e alunos ou candidatos a doutorado, etc., realizem a sua pesquisa lá dentro. Eles fornecem esse ambiente para que essa pesquisa aconteça. E financiam isso. Então, a minha bolsa ela era paga pelo IMEC, mas o meu vínculo acadêmico, o vínculo acadêmico do meu orientador, ele era um professor na Universidade de Bruxelas. Você estava comentando que tem um exemplo disso em Campinas, queria ver se você citava qual era, e queria ver também se você... como que você enxerga... Porque às vezes na universidade pública, a gente ouve um pouco esses discursos, né? De que a gente vai fazer pesquisa orientada para o mercado, isso tem seus prós, tem seus... Como é que você viu isso acontecendo lá? É mais benéfico? Quais são os riscos? Como que funcionava a engrenagem lá? O que você via de interessante? Bom, começando pela primeira pergunta, né? O que eu acho que é um paralelo com o IMEC é o Instituto Eldorado hoje, que está aí dentro da Unicamp. Ele, em muitos aspectos, eu tive uma proximidade grande com o Instituto Eldorado e eu acho que em muitos aspectos é exatamente o mesmo modelo. Que eu acho que é um modelo de sucesso. É um modelo a ser perseguido. A implementação pode melhorar a cada dia, existindo financiamento suficiente e responsabilidade também. Me vem a palavra de accountability. Você tem que ser comprometido, responsável, né? Exato. Existindo comprometimento, as coisas vão muito longe, porque você está recebendo financiamento e existe um comprometimento de entregar o resultado daquilo. Dentro da universidade, eu acho que esse comprometimento ele não existe muito. Porque, eu não é que eu discordo disso, porque eu acho que tem que existir espaço sim. Talvez um ponto que esses países, eles perdem em comparação com a Unicamp, por exemplo, é que não existe, eu não vi pelo menos nesses países, me parece que o dinheiro ele acaba indo, e a gente vê isso no Brasil também, para aqueles focos de pesquisa
na verdade, a gente está falando de STEM, né? Que vai gerar um retorno em desenvolvimento para o país, ou o que é dito em desenvolvimento para o país. Crescimento econômico, de alguma Exato. maneira, né? Então, nesses países, existe um foco muito grande nessas áreas, sim. Se você for ver a KU Leuven ou a VUB, a gente Universidades belgas, só para esclarecer. Isso, as universidades belgas, elas não têm... Os centros de pesquisa são muito mais voltados para essas áreas mais tecnológicas. Tá. Que é o que permite que eles, né, economicamente, eles se tornem centros de referência nesse ponto. Né? Vamos lembrar lá do SEI Brasil. O SEI Brasil também estava tentando criar isso. Então, não é algo que tem que ser... Não é, o meu ponto não é um precisa morrer para o outro florescer. Sim, eu entendo. Mas nesses países, isso acaba acontecendo. Floresceu e os outros acabaram tendo um pouco menos de relevância. Mas eu acho que o ambiente ele é propício, existe o comprometimento. Dentro da universidade, um aspecto importante é você se manter aberto a tópicos que são mais amplos, né? Porque senão a gente sente focar muito em pesquisa pesquisa incremental, acaba que a gente acaba se focando muito num ponto e não olhando para coisas que poderiam nos levar a saltos muito maiores. Sim. Ou criação de tecnologias disruptivas, se a gente focar em evolução incremental da pesquisa. Mas também, eu acho que o meu ponto de vista é que acaba faltando um pouco de um foco dentro das instituições públicas de pesquisa, das universidades públicas, de também ter uma participação maior no empurrar a tecnologia, no empurrar o estado da arte. É claro que dentro de música eletrônica isso tem desafios grandes, que é difícil, é caro, etc. e tal, mas existem convênios, o Brasil, de certa forma, já faz isso, mas infelizmente, através de capacitando pessoas boas, que são depois exportadas, sabe? Essa é a participação do Brasil hoje. Eu vou querer chegar nesse ponto, sim. Antes de chegar lá, uma coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte, eu lembro que você teve a oportunidade de dar aulas na Universidade de Bruxelas, né, de alguma maneira, né? Sim. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, se eu pegar um típico aluno da FEC Unicamp, certo? E colocar, seja no IMEC, num contexto de fazer sua pós-graduação, ou seja na Universidade de Bruxelas, tal. Esse aluno dá conta, assim, a nossa formação, a formação que você teve, ela foi suficiente? Ela é boa num nível global, vamos dizer assim, para a gente se desempenhar bem? A gente forma bem os nossos alunos? Isso era um pouco essa visão que eu gostaria que você desse. Com certeza, porque eu sempre me achei, e eu posso dizer isso não só de mim, como dos meus colegas que tiveram experiências parecidas, que a gente, saindo da Unicamp, a gente tem uma formação muito sólida e muito ampla. O que tem, né, seu custo, vamos dizer assim. Seu custo. O custo disso é você ter um curso extremamente pesado em número de créditos e etc. E tal. E talvez algo que os alunos já estejam cansados de ouvir, mas eu senti isso na pele, é que quando você está lá no meio do curso, no seu terceiro ano, fazendo laboratório pra caramba, ao mesmo tempo que a gente tá fazendo controle, geração e transmissão, eletrônica, todos esses tópicos juntos, inúmeras foram as vezes em que eu tive uma sacada que outros não tiveram, ou que pude compreender algo com uma profundidade talvez maior, porque eu tinha uma formação sólida em processamento digital de sinais,
ou porque eu tinha sido exposto a um outro ponto de vista vindo de, por exemplo, de máquinas elétricas, sabe? Então, é essa exposição que tem um custo que, na verdade, nos diferencia muito quando a gente está fora do país, e eu falo isso sem sombra de dúvida. Porque fora do país, e como você disse, eu tive a oportunidade de lecionar, dar aulas para esses alunos, a formação ela é mais profunda, mas um tópico mais, né, Restrito. mais restrito. Então, vejo benefícios nisso. Você capacita pessoas talvez mais preparadas para aquela função que ela tem que desempenhar, mas do ponto de vista de quem fez essa trajetória que eu fiz, de se expor, de olhar para problemas de diferentes pontos de vista, essa formação ampla me foi bastante boa, assim, foi bastante legal ter tido esse tipo de exposição na Unicamp. Ainda tenho minhas ressalvas com relação à carga, talvez a necessidade de algumas disciplinas se atualizarem, né? Tenho sim minhas ressalvas com relação a isso, a engenharia elétrica na Unicamp, mas eu acho que essa crítica que existe com relação a, né, que se os alunos que estão na graduação, eles estão cansados de ouvir isso, mas eles não viveram na pele ainda, e é fato, minha experiência corrobora. Quando você estivesse perguntando, por que eu estou estudando processamento digitais de sinais, eu não quero fazer isso, tenha certeza, vai ser útil. Acho que isso só vai ficando mais claro mais para frente, né? Assim, e acho que aí você tocou num ponto do porquê de eu querer trazer alunos egressos, porque o aluno que ele está lá no terceiro ano, perde-se um pouco a perspectiva, né? Então, acho que a vontade de trazer um pouco de perspectiva. Sobre a postura em si dos alunos, assim, o aluno lá de fora, você vê que o comportamento dele é diferente de alguma forma do aluno típico aqui, elétrica, ou não? São jovens aqui e lá, nada muda, assim. Na grande parte, sim, são jovens. Uhum. Mas eu acho que existe uma... Eu dei aula para alunos de mestrado, né? Então talvez eram turmas, vamos colocar o contexto, né? O mestrado dentro os 5 anos que a gente tem na graduação Unicamp, na Europa a pessoa já sai com o mestrado. Uhum. São 3 anos de bachelor ou algo do tipo, e depois os 2 de master, mais ou menos, não é isso? Isso, mas 3, 4 anos de bachelor e aí mais um ano a pessoa sai com o mestrado. O que eu quero dizer com isso é que não é um número tão reduzido se comparado à turma que vinha de graduação. Alguns terminam e saem, não seguem para o mestrado, mas a grande maioria segue para o mestrado, né? Uhum. Então, eram pessoas já no final da sua formação e que já tinham uma postura mais né, de quem está ali com um objetivo claro, né? Já escolheu, inclusive, que área ia, né? Uhum. Então, não era alguém que odiava. Podia até tinha pessoas que, nossa, o que eu estou fazendo? Porque você escolhe a área de comunicações ou a área de eletrônica, aí você cai numa disciplina dentro dessa área de comunicações eletrônicas que talvez você não goste tanto. Então, tinha assim, as pessoas, mas, né, já existia um critério ali. Então, as pessoas, existia mais um porquê de eu estar aqui, sabe? E eu acho que isso cabe, independente de que fase do seu curso você está, cabe sim um pouco desse tipo de perfil. Porque o curso ele vai ser difícil, ele vai ser carregado. Existe um pouco da questão de fé, de você acreditar que você está no caminho certo.
e que né, Você bota energia, né? Você assume, você abaixa a cabeça, engole o choro e vai, né? Exato, então essa postura eu acho que eu enxergava mais ali, sabe? Então não vou dizer mais, porque aí eu tô. É difícil fazer essa comparação, porque aí eu tô comparando. Talvez a comparação nem caiba, né? Mas a minha pergunta é mais para ver se você enxergava algo que culturalmente é claramente perceptível, assim. Sim. E microeletrônica na Bélgica é um tópico que é um tópico que quando os alunos entram na universidade lá, eles vão encontrar os professores que são conhecidos internacionalmente por esse tópico. Então, acaba sendo aquele tópico que atrai as pessoas que se destacam mais e, sabe? De excelência acadêmica, né? Sim, Tá, mas agora continuando aí na história, você terminou seu doutorado, e depois você retornou para o Brasil. Naquele momento, com as informações que você tinha, sua intenção era ficar no Brasil? Assim, se você tivesse tido boas oportunidades, você teria ficado? Teria, né? Minha vontade era, bom, o propósito que me moveu e me motivou ao longo do doutorado foi concluir o doutorado e me tornar professor, fazer pesquisa no Brasil, né? Eu sempre gostei de dar aula também, mas acho que igualmente, tanto quanto dar aula, é fazer pesquisa. Então, e onde fazer pesquisa no Brasil enquanto você dá aula? Os melhores lugares são as instituições das universidades públicas. Então, essa era a minha vontade. E voltei para o Brasil e fiz o que pude. Só que teve uma questão de timing que foi decisiva nesse ponto, que foi, né, eu concluí meu doutorado em meio de 2016. Quando eu cheguei no Brasil logo depois, foi a época que o Brasil já estava imerso na crise, Dilma passando pelo impeachment, só para dar uma ideia do alinhamento temporal, né? Então o Brasil já estava em crise, o dinheiro para pesquisa já estava sendo cortado, concursos dentro das universidades não estavam abrindo mais. E aí, de novo, né, sem adotar a postura de, putz, e agora, né, o que eu posso fazer nesse contexto? Então, passei um ano no Brasil tentando, e aí a trajetória natural, perseguindo portas que se abrem, foi então fazer o pós-doc lá em Dublin, na University College. E de lá surgiu a oportunidade de ir para a Califórnia, né? Sim. E, bom, então agora já faz um tempo que você está por aí, em outro contexto, né? E daí de fora e olhando tudo, que eu acho que assim, temporalmente, nessa cronologia aí de país, as coisas não parecem ter melhorado, se eu não quiser ser pessimista e dizer que pioraram, né? Você vê que existe caminho para você num futuro próximo de retornar para o Brasil, assim, hoje? Para me tornar professor? Para fazer o que você faz de melhor, né? Porque o que eu estou trazendo um pouco para a mesa aqui é o seguinte: você foi alguém que estudou em escola pública, majoritariamente, né? Boa parte da sua vida, né? Então, você fez ensino fundamental na Escola Estadual de Primeiro Grau do Gustavo Marcondes, aqui de Campinas, né? Uhum. Vamos dar um oi para essa escola, que eu adoro. Uma escola muito bem administrada. Você fez colégio técnico numa escola pública. Você fez uma universidade pública. Você recebeu financiamento do governo para ser treinado numa área especializada. Uhum. Você fez mestrado numa universidade pública, você se treinou lá fora, você quis ficar no Brasil, e a sensação que eu tenho
dizendo isso com muita tristeza, porque no caso aqui não se trata do discurso de falar estamos perdendo cérebros, na prática eu não perdi, mas assim, estou distante do meu irmão, né? É pessoal, dói na carne, né? E eu particularmente não vejo futuro, assim, eu não quero hoje que você volte, né? Porque vai ser um desperdício de talento, né? Então, assim, como cidadã, eu fico tristíssima, porque foi, poxa vida, como que a gente perde esse profissional? Como sua irmã, mais triste ainda, né? Então, assim, eu hoje não enxergo o caminho num futuro próximo para o Brasil aproveitar seu talento. Você enxerga de outra maneira, assim? O que você vê daí, né? Qual que é o seu panorama? A minha pergunta, saber se era para ser professor, é só para, né, colocar esse parênteses, porque para quem busca uma carreira dentro da universidade, você pode dizer isso melhor do que eu, Paulo. Desculpa, Paulinha não, professora Paula. Tudo bom, Pedrinho, não tem problema. Que para quem busca isso não é só no Brasil, quem busca uma carreira dentro da universidade, existe uma forma de se perseguir esse caminho. Publicar, né? Tá sempre ativo e tal. E não é só publicar, fazer parte de uma, né, tipo... Uma comunidade. É uma comunidade. E você tem que estar nessa comunidade, e você tem que... Né, eu não quero... Bom, você tem que fazer parte dessa comunidade, e eu hoje não estou inserido nessa comunidade, então eu acho que esse trem já saiu, sendo bem honesto. Realista. Então, sendo bem realista. O que, de fato, não me traz angústia de forma nenhuma, porque o outro trem que eu estou hoje me excita igualmente, etc. Então, só para dizer que, caso voltar para o Brasil para eu acho que nem se eu quisesse, acho que não me será dada a oportunidade. Agora, voltar para o Brasil para fazer o que eu faço sempre vai fazer parte de mim, sempre vai ser um interesse. Porque, por exatamente, sem falsas demagogias, isso que você falou, de eu ter estudado minha vida inteira em escola pública, sempre foi algo que, de novo, sem demagogia, sempre foi algo que esteve no meu pensamento. E para mim era importante fazer parte de uma universidade pública e participar da capacitação de novas pessoas como forma de retribuir isso também. E penso também que isso não necessariamente deveria acontecer na forma de como professor na universidade. Eu posso fazer isso de outras formas também. Mas o que hoje é a minha limitação é com relação a, né, me ver empregado, me ver com a possibilidade de fazer algo para qual eu me capacitei, sabe? Sim, lógico. Não, lógico, né? Então, desempenhar, né? Tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, hoje, falando de hoje, eu não vejo isso acontecendo. Mas eu gosto muito sempre de trazer um pouco... Tem os livros do Laurentino Gomes, né? Que o 1808, o 1822 e o 1889. Esses livros, eles foram incríveis para eu ter uma perspectiva de como as coisas mudam rápido. Se a gente for ver o que o Brasil era 200 anos atrás, assim, não tem correlação nenhuma. E 200 anos atrás, pode parecer muito, mas esses outros países que a gente, se eu falar da Bélgica, por exemplo, aqui o Leuven, a Universidade de Leuven, ela foi fundada há 500 anos atrás. Exato, somos muito novos, né? Sim, e se eu puder, como uma grande forma de você se tornar otimista diante do panorama no Brasil, a minha melhor recomendação é ler o 1808, por exemplo, porque você enxerga de onde a gente veio, o que a gente teve como referência e tudo que a gente teve que lutar contra e onde a gente está hoje,
até quando a gente olha para tudo que a gente mais despreza hoje no Brasil, podemos colocar, às vezes, uma fatia dos políticos, uma fatia, ou talvez uma forma de fazer as coisas que acontecem no Brasil, que muitas vezes a gente acaba recorrendo a essas coisas para dizer o Brasil não tem jeito. Quando a gente olha para essas coisas, isso não vai mudar nunca. E isso faz com que o Brasil não tenha jeito. Eu nem estou olhando para fora do Brasil, estou olhando o Brasil e a história do próprio Brasil. Só de ver de onde a gente veio 200 anos atrás, você começa a ter uma perspectiva de que a gente já melhorou muito. E melhorou muito mesmo. E se a gente olhar para trás, não muito atrás, a gente é capaz de lembrar de uma fase econômica no Brasil e uma fase de pesquisa no Brasil, inclusive, mercado de trabalho, etc. e tal, que o Brasil era... Assim, durante meu doutorado, eu estava ansioso para voltar ao Brasil, porque o Brasil estava numa fase tão boa e florescendo tanto, e um otimismo tão grande, que infelizmente acabou, né, tomando esse impacto agora. Mas o que nos impede de retomar isso daqui a alguns anos, sabe? Nada. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, principalmente para os nossos alunos nesse momento, né? Porque, e aí eu tenho até dificuldades, eu mesmo assumo, não tem sido fácil, né? A gente entra em contato, muitos alunos estão numa fase de desânimo muito grande, de sofrimento muito grande, seja o sofrimento do isolamento, seja o sofrimento de mortes nas famílias mesmo, alunos adoecendo, né? Não tá fácil, né? Para onde a gente olha, realmente parece não haver espaço para esperança. Mas eu acho que isso que você traz é muito importante, porque a gente pode estar ali num semiciclo negativo, mas a derivada é positiva, e positiva com um coeficiente angular alto, né? Se a gente olha aí para essa perspectiva de 100, 200 anos, né? Então, acho muito importante você trazer esse discurso, e já nem dá para a gente se alongar muito mais, você precisa começar seu dia de trabalho aí. Queria agradecer muitíssimo, Pedro, pela conversa. Eu espero que a nossa conversa, a nossa troca possa servir de luz aí para alguém que está, seja em algum momento, com alguma dúvida, com alguma angústia, né? Nosso pai diz, né, sempre que não há bem que nunca acabe, nem mal que sempre dure, né? Então, acho que vai passar. Sempre morro de saudades de você, e eu realmente espero que daqui, sei lá, 10, 15 anos, o Brasil esteja em outro capítulo, e que você possa, que nós como país possamos ter alguém tão capacitado quanto você, retribuindo de fato tudo aquilo que o país investiu em você, né? Então, falo isso como irmã, mas falo isso também como cidadã brasileira. E até lá, a gente fica aqui segurando os alicerces para o tsunami passar, porque vai passar. E a gente segura os alicerces. Pedro, brigadíssima. Bom, Paulinha, o que eu tenho a dizer é que, bom, o que eu posso dizer, nada disso é tudo baseado em experiência. Eu acho que uma única coisa que eu acho que foi uma linha ou uma constante na minha trajetória foi trabalhar forte e a todo momento, né, que é algo que todos nós fazemos naturalmente, é questionar se a trajetória está certa, e o determinar se está certo ou errado é muito baseado no sentimento, assim, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, e tomar decisões e trabalhar forte. Então, eu acho que tudo isso é uma característica que a gente vê em todos os alunos,
Eu acho que não existe espaço, não tem que existir angústia com relação a assim, mesmo que você ache que tomou uma decisão errada, não há nada que sabe, as coisas corrigindo-se a trajetória, eu também passei por isso, né? Você vai se colocar numa trajetória de mais confortável, né? Não vou nem falar a palavra sucesso, porque acho que sucesso, no final das contas, é você se sentir confortável com as suas escolhas e colocando, então, tudo isso para trazer um pouco dessa porquê do meu otimismo, se é que eu estou falando para alunos nesse caso, e falando do contexto agora, Paulinho, eu só tenho a te dizer que eu tenho muita admiração por você e por todo mundo que está aí agora passando por essa fase de dificuldade. Existe a pandemia que isso está afetando a todos no mundo inteiro, mas o Brasil tem as coisas têm adquirido um grau de dificuldade maior por causa de, né, os pontos que a gente sabe. E vai passar. E mais do que tudo, minha admiração obrigado por me dar o espaço e minha admiração por ver um empenho tão legal seu em fazer esse cuidado com os alunos, nunca deixar ter o aluno como foco disso, isso é muito importante. A minha irmã, falando para o público, a minha irmã é uma pessoa que... Por que eu fui fazer técnico na Unicamp, no Cotuca? Né? Tá aí. Essa pergunta eu evitei, né? Será que a família te influenciou? Então, minha irmã foi a minha inspiração, que seja dito, está agora né, em vídeo. Minha irmã... vamos cortar, rasgação de seda. E Paulinha, tamo junto. Tamo junto, Pedro. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.